Muito bom dia, pessoal do sexto ano do ensino fundamental. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, hoje falando de soma e subtração de frações. Um prazer estar aqui com vocês, alunos, professores, pais e todos que nos assistem. Essa aula a gente vai trabalhar, como eu já disse, o conceito de soma e subtração de frações. Quem está aqui me acompanhando hoje, mediando todas as nossas conversas, mediando o chat, é a professora Alessandra. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Osmar. Tudo bem? Bom dia, alunos, pais, professores. Alunos, por favor, participem do chat, coloquem as respostas, façam as perguntas, porque daí eu até vou aproveitar o que eu vi no chat da aula anterior, né, de projeto de vida, que vocês colocaram que alguns, né, que precisam aprender matemática, e a professora reforçou, então, a necessidade de vocês organizarem o roteiro da semana de vocês, e nós estamos aqui para poder ajudar nessa empreitada. Então, façam as anotações, façam as perguntas, que na medida do possível nós vamos sanar as dúvidas de vocês. Não é isso, Osmar? É verdade, Alessandra. E assim, é extremamente importante a participação de vocês dentro dessa aula. A vida da aula, todo o processo que a gente trabalha, a aula que a gente constrói, ela visa você, a sua participação, as dúvidas que você tiver, envie aqui para o chat, que a gente, de uma maneira muito simples, vamos tentar ajudar você a resolver todas essas questões. Esse momento difícil. Parece que a distância da escola dificulta tudo. De certo ponto é verdade. Estar próximo na escola é um grande facilitador, né, Alessandra? Isso é verdade. E não se esqueçam de aproveitar e tirar as dúvidas também, reforçar isso com os professores de vocês, que nós agradecemos muito, né, esse trabalho dos professores lá na ponta, ajudando os alunos mesmo nesse momento e pelo qual estamos passando dessa distância, mas é uma distância que nos deixa próximos, não é verdade, Osmar? É isso aí. Vamos começar a aula? Vamos nessa. Vamos lá. Primeiro slide. Ok, o título da nossa aula hoje é a soma e subtração de frações, tá? E nela a gente vai retomar o conceito de frações equivalentes. Você lembra, Alessandro, o que são frações equivalentes de uma forma bem simples? Olha, Osmar, frações equivalentes não são aquelas em que eu consigo representar de formas diferentes o mesmo valor, em que eu multiplico ou divido o numerador e o denominador pelo mesmo elemento, ou pelo mesmo divisor ou múltiplo? É verdade, Alessandra. E aí no slide a gente colocou uma definiçãozinha bem simples que casa, né, que se encaixa com aquilo que a professora Alessandra falou. Frações equivalentes são aquelas que, apesar de serem escritas de formas diferentes, representam o mesmo valor. É isso mesmo, né? Então, a gente tem aí essa ideia de eu poder, por exemplo, representar 2/4 e meio, que representam exatamente a metade de um inteiro, mas escritos de forma diferente, não é isso? É isso aí. Vamos propor uma atividadezinha para o pessoal pensar? Vamos Eu lá? acho que é uma boa isso, hein? Legal, né? Vamos? Ok. Pessoal, vamos ler o problema e aí a gente vai dar um tempinho para vocês resolverem. Presta atenção que é bastante simples e tem tudo a ver com frações equivalentes. Vamos lá? Pedro foi ao açougue para comprar carne moída para sua mãe preparar o almoço. No caminho, lembrou-se da aula de matemática sobre frações equivalentes. Ao fazer o pedido, perguntou ao atendente: o senhor pode me pesar 3/6 de quilo de carne moída? Parece brincadeira, né, Alessandra? 3/6 de quilo de carne moída? Pois é, verdade, né? Eu acho que eu ainda não fui ao açougue e pedi 3/6. Mas você sabe que tem algumas pessoas que têm mais experiência de vida que elas acabam utilizando ainda muito isso nas compras de carnes e no mercado, não é verdade? É verdade. O rapaz do balcão pensou um pouco e rapidamente entregou-lhe o pedido. Acho que ele assistiu a aula de matemática, hein? Frações equivalentes. Eu acho que ele acompanha o centro de mídia toda a aula de matemática. Também acho. Estava ligeiro o menino do balcão lá, tá? Então, na realidade, o Pedro levou para casa que quantidade de carnes? A gente tem aí a opção A, 300 gramas de carne, 400 gramas de carne ou 500 gramas de carne. Quanto tempinho para eles, Alessandra? Eu acho que para essa, 2 ou 3? 2 minutinhos? 2 minutinhos eu acho que é suficiente. Ok? Gente, 2 minutinhos para vocês. A gente aguarda as respostas.
Osmar, você sabe que nós tivemos bastante interações aqui no chat. Nós temos também professores aqui presentes, professor Mauro da Escola Mércia, muito obrigada. A Ana Júlia e a Maria Eduarda, que disseram que amam a aula de matemática, que nos desejaram um bom dia. Para vocês e para os demais alunos também um ótimo dia. Agora vamos para as interações, né? As respostas de vocês. Então o Miguel, o Renato, o Juan, o Matheus, o Victor, a Nicole disseram que são 500 gramas, que é a alternativa C. Assim como a Isabelle, o Pedro e o Lucas. O Murilo, Sara, Renato, Ana Júlia, Guilherme, eles disseram que são 300 gramas de carne, que é a alternativa A. Assim como a maioria dos alunos. E aí eu vou aproveitar, professor, e vou chamar a atenção para a leitura. A gente tem mania, a gente não, algumas pessoas têm o costume de chegar lá e pedir 300 gramas. 300 gramas é mato, gente, assim, é uma dica, né? Quando a gente fala 300 gramas, nós estamos querendo 300 pedaços de mato. Quando nós estamos nos referindo a essa unidade de medida, são 300 gramas, tá? Fica Falei certo, Alessandro? Hã? Eu falei certo? Você falou, ainda bem, né, Osmar? Já pensou? Nossa, ia tomar uma chamada ao vivo. Pois é, porque às vezes a gente escorrega também, tá, gente? Somos humanos e a gente pode errar também. Mas é uma dica para vocês. Comecem a prestar atenção quando puderem ir ao mercado novamente, sair com os pais de vocês, quando acabar todo esse isolamento. Vocês prestem atenção como que as pessoas pedem a carne. E aí vocês pensem e se policiem nessa forma de se comunicar pedindo os gramas. Tá certo isso, Osmar? É verdade, né? A gente não pode escorregar na língua portuguesa, né? Porque a aula de matemática é que você vai falar de qualquer jeito, não pode. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Vamos à resolução? Então o Pedro foi lá no açougue, pediu 3 cestos de carne moída ao atendente. Parece brincadeira, mas não é não. A fração ela existe. É que ela não é comum. Normalmente o que a gente vai falar? A gente vai falar a fração irredutível, não é? Ou seja, naquela forma que não dá mais para que ela seja simplificada. Então é isso aqui. Então vamos lá. Eu sempre gosto de trabalhar com fração e visualizar a coisa. Sempre que você puder, não é? Pegue um exercício de matemática e tente converter esse exercício numa forma que você enxergue, que você veja a situação prática. A leitura faz parte de toda a dinâmica da compreensão do problema, mas toda vez que você conseguir desenhar, né, materializar essa questão, ela é de extrema importância. Vamos lá? Então aqui, o Pedro foi lá no açougue e pediu 3 cestos. Se você for lembrar das aulas anteriores, ele pediu 3 partes, né, de um todo, ou seja, 3 em 6, ok? Então, a gente aqui pegou e dividiu, não é? Tranquilo? Então, o que o Pedro pediu? Ele pediu uma parte, pediu 2, pediu 3. Então, a gente está falando de 3 partes em quantas? Em 6. Mas aí, veja, existe outra forma de representar essa fração. Essa forma seria através da simplificação. Então, lembra do conceito? Eu vou dividir o numerador, parte de cima, superior, e o denominador sempre pelo mesmo número. Não podem ser números diferentes. Então, aqui eu estou simplificando, ou se você quiser, dividindo por 3, e aqui também da mesma forma. Portanto, 3 por 3 eu tenho 1, 6 por 3, 2. Na realidade, o Pedro pediu meio quilo de carne moída e o atendente prontamente lhe entregou. Estava ligeiro nas aulas de matemática também. Muito bom. Isso é verdade. E pela própria figura, a representação que o professor fez, é nítido a metade do todo, né? A figura ela ilustra bem que eu tenho metade pintada e a outra metade não. E aí lembrando que nesse caso, meio quilo são 500 gramas. Correto, professor? Só para finalizar, conforme a professora Alessandra falou, então aqui a gente, na realidade, meio quilo de carne moída, meio quilograma, na realidade a gente tem 500 gramas de carne, e é isso aí. Vamos lá para o próximo? Ok.
Número natural e fração. Você lembra de número natural? Então vamos lá. De maneira geral, todo número natural pode ser escrito na forma de uma fração. Basta, para isso, acrescentar o número 1 como denominador, né, daquele valor em questão. Vamos lá? Ok. Então, o que a gente tem aí? Tá? Se você for observar, o 20 ele é um número natural. No sexto ano, uma das primeiras coisas, ou uma das primeiras aulas que são trabalhadas, são os números naturais, né, Alessandra? Isso é verdade. Lá nos anos iniciais, o conjunto numérico que vocês aprendem, e vocês aprendem inclusive a operar, são com os números naturais, que a gente costuma dizer que são os números que nós utilizamos até para poder representar contagens, não é, professor Osmar? Exatamente. Esse conjunto dos números naturais é o mais comum que a gente tem, o mais simples. No decorrer dos anos, a gente vai estudando, esses conjuntos numéricos eles vão se expandindo, né? Vão aparecendo situações, aumentando esses conjuntos numéricos e, junto com eles, as operações, não é isso? É isso mesmo, gente. Vocês começam com os números naturais e logo, logo vocês estarão também trabalhando outros conjuntos numéricos. É isso aí, tá ok? Vamos lá. Então, só retornando, 20, lá no slide, 20 é um número natural. Consigo representá-lo através de uma fração? Sim. Para isso, é só colocar, o professor Jonas falou isso em aulas anteriores. Então, o que acontece? Você tem aí, o 20 é o numerador, se você colocar 1 como denominador, ele passa a ser uma fração. Ou seja, o número natural também pode ser escrito na forma fracionária. Colocamos uma outra situação aí, 234, que também é um número natural. Posso transformá-lo em fração? Sim. Para isso, basta colocar o 1 como denominador. E aí tem uma característica, o número ele não é alterado, ele permanece o mesmo, né, Alessandra? É isso mesmo. Observem que o numerador, que é o valor natural indicado, ele se mantém. Correto? Aonde que nós vamos acrescentar alguma informação? É no denominador, acrescentando a ele o valor 1. Mas por que isso, professor Osmar? Por que eu posso dizer que 20 sobre 1 é igual a 20? Ora, aí o que acontece? Tem um conceito muito simples que a gente define que todo número dividido por ele mesmo é ele próprio, não é isso? Todo número dividido por 1 é ele mesmo, é isso mesmo. Então, prestem atenção que esse é o único motivo pelo qual nós podemos colocar o 1 no denominador para representar um número natural na sua forma fracionária. Isso. Eu falei ele dividido por ele mesmo? Foi, você falou ele dividido por ele mesmo, dá ele mesmo. Já estou pensando no próximo slide. Não, olha. E tá vendo, gente? Olha. Foi aquilo que eu falei. Nós também deslizamos, tá? Somos seres humanos, graças. Então, mas a gente também consegue perceber isso e já corrigir. Por isso que daí eu corrigi na fala. Então, 20, qualquer número natural, dividido por 1, é ele mesmo. Você já percebeu que é uma aula como outra qualquer? A diferença é que a gente está no estúdio, a gente comete as mesmas falhas, né? Aquelas piadas meio sem graça, só não tem a molecada lá para a gente brincar com eles. Mas é a mesma coisa, a gente vai se adaptando e percebendo isso, tudo bem? Na verdade, o aluno está lá em casa olhando, falando, não acredito que o professor fez isso. Nada mudou, mas acredite, né? Nada muda, a gente só está do lado de cá agora. O pessoal que foi meu aluno está vendo isso. Professor Osmar, nada mudou, né? Continua a mesma coisa. Ok? Próximo slide. Convém observar que o numerador e o denominador de uma fração, tá? Se eles forem iguais, tá? A gente vai estar representando o número inteiro. Aí sim, né? Então, no exemplinho que eu coloquei aí, de uma forma muito simples, 8 sobre 8 é igual a 1, e esse 1 representa o todo, a parte inteira, não é isso? É isso mesmo. Foi o que o professor falou anteriormente. Todo número dividido por ele mesmo será igual a 1, que no nosso caso representa o todo em se tratando de fração. Beleza? Ok. Temos duas situações que permitem efetuar somas e subtrações de frações, tá? Vejamos, a primeira situação, quando os denominadores são iguais. Isso, ou seja, aquele número que fica lá na parte inferior, também conhecido como todo. Então, se esses denominadores são iguais, é um processo absolutamente simples. O que a gente vai fazer? Repete-se o denominador e soma-se ou subtrai o numerador. Tudo bem? É isso? É isso mesmo.
Ok? Só que assim, prestem atenção nessas situações, porque às vezes elas podem causar confusões no futuro, não é É verdade, verdade. Osmar? Tudo bem? Vamos lá? Ok. Uma barra de chocolate foi dividida em 10 partes. Paulo comeu 4 pedaços, a Júlia comeu 3 e a Maria comeu 2. Ok? Qual é a fração que representa a quantidade de pedaços de chocolate que foram comidos pelos amigos? Ou seja, tinha uma barra de chocolate, ok? E ela foi dividida, aquela forma tradicional já, né, para não dar briga, né, bem, né, dividida bonitinha ali para o pessoal, na hora que quebrar o chocolate dá tudo certinho, né? Ninguém brigar com ninguém ficou com um pedacinho maior que o outro, não é isso? Olha, Osmar, eu estou para te dizer que isso daí é verdade, mas em uma aula de ontem que nós tivemos aqui, se eu não me engano, a do 6º ano exatamente, a gente quase teve um problema aqui por conta da divisão de chocolate com uma das nossas produtoras, viu? A Marília, ela queria o chocolate todinho para ela. Então aproveitem essa divisão para poder facilitar esse processo, tá bom, gente? O pessoal da produção gosta de chocolate, a gente vai trazer. A Tati está falando que gosta. Legal, tudo bem? Quanto tempo, Alessandra, para eles resolverem isso aí? Essa daí? Uns 2 minutinhos? 2 minutinhos? Eu acho que 2 minutinhos É com você, dá, gente. hein? 2 minutos. Até já. Então, professor Osmar, você sabe que a interação aqui no chat, ela foi muito boa, mas eu percebi aqui entre as respostas que a gente tem uma variação, não só na forma de expressar a fração da situação problema, mas também apareceu percentual. A gente tem que a Caroline, a Maria, a Iara, um Arthur, Raíssa, Maria, uma outra Maria, né? Porque nós temos várias Marias, Anas, e às vezes é difícil de identificar o sobrenome, tá, gente? Então, se reconheçam nessa situação. Ana, Júlia e a Natália, que disseram que é 9 décimos. Opa, legal, hein? Cauã disse que 57%. Davi, ou David, 1 décimo. O Paulo disse que são 8. José Ricardo, 8 décimos. Karina, 5 décimos. E a Maria Eduarda, 9 décimos. Vou te dizer que a maioria dos alunos indicou 9 décimos. Mas você percebeu que tem aqui uma variação, né, Osmar? E agora, quem acertou? Vamos lá. 9 décimos é coerente? Eu acho que faz um certo sentido. Faz certo sentido. Vamos continuar aqui só para mostrar. Essas variações das respostas, elas são normais.
Então, assim, toda vez que a gente fizer a correção e você errar, não desanima. Muito pelo contrário. Vai lá, refaz, corrige, na próxima você acerta. Não é para desanimar, muito pelo contrário. Um dos princípios de se estudar matemática, o que é? Da tentativa e do erro. Você tenta, erra, vai lá, corrige. Agora, você tem que fazer. Esperar sentado ali, cair a resposta do céu, não, isso não vai acontecer. Então, faça, refaça, e aí você vai perceber que com o decorrer do tempo, você vai o quê? Vai assimilando, vai percebendo e a coisa vai ficando muito mais simples. Vamos resolver isso aqui, Alessandro? Então, a barra de chocolate, ela estava dividida em 10 partes, tá ok? E o Paulo comeu 4 partes dela, a Júlia comeu 3 e a Maria 2. Vamos representar aqui? Então, o que acontece? O Paulo comeu 4 partes. Então, lembra da representação pelo desenho que eu falei para vocês? Facilita. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 partes. Ok, então essa aqui é a parte do Paulo. A Júlia foi lá e consumiu mais 3 partes. 1, 2, estou na segunda, 3. Então, essa aqui é a parte que compete a Júlia. Okay. E, finalmente, a Maria. Maria consumiu 1, 2 partes. Fácil visualizar, não é isso? Então, na realidade, aqui, o que a gente tem? Quantas partes foram consumidas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E esses 9 são numerador ou denominador, Osmar? 9 partes de um todo, ou seja, 9 sobre 10. Tudo bem? Mas lembra de uma coisa, que a gente está falando de soma e subtração de frações e de denominadores iguais. Então, aqui a gente poderia chegar a essa conclusão fazendo o cálculo simples. Então, ou seja, o Paulo comeu quantas partes de 10? 4 partes de 10. Mas a Júlia comeu 3 partes de 10. Ok? E a Maria comeu lá 2 partes de 10. Qual é a regrinha quando você soma frações com denominadores iguais? Eu mantenho o denominador, já que eles são iguais, e eu somo o numerador. É isso? É isso aí. 4 mais 3, 7. 7 mais 2, 9. Legal. Chegamos à mesma conclusão. Veja, não existe uma receita, uma forma para você chegar no resultado. Existem opções e aí você se adequa àquela que você mais compreende. Não é um modelo engessado que você vai chegar lá e fazer do jeito que tem que. A professora Osmar fez de tal jeito, a professora Alessandra. Não. Busque soluções, busque possibilidades. E aí, quando você perceber que consegue isso aí, você vai andar pelas suas próprias pernas, vai chegar a conclusões sozinhos, né, Alessandra? Isso é verdade. Só que a gente também precisa procurar entender todas essas formas, né? Conhecer todas essas formas. Por isso que o professor, ele está passando tanto a representação por desenho, por figura, que ajuda muito, e também a operação em si. E aí eu espero que o Renan e a Ingrid, que não estavam entendendo, com essa explicação, eles tenham conseguido compreender como que faz essa representação. Agora, você sabe, Osmar, o Arthur, ele pediu só para você frisar para ele de novo a ideia do número natural representado na forma de fração com denominador 1. Arthur, meu garoto, é o seguinte, como é que a gente vai representar esse número natural? Arthur, assim, gente, eu tenho uma sugestão para vocês. Quando vocês participarem lá do chat, coloca os nomes, coloca de onde você está participando. Borá. Borá, eu tenho muita vontade de conhecer Borá. Borá é o menor município do estado de São Paulo. Tenho muita vontade. Esse eu também não conheço, não. Qualquer dia eu vou lá. Nossa, é deve ser muito legal. Cidade muito pequena, eu adoro isso. Então, acontece, coloca lá o nome da sua cidade, de onde você está falando, e a escola. A gente vai chegar aqui e mostrar que você está participando, você está aqui junto com a gente no Centro de Mídias e Educação de São Paulo, e é extremamente importante, serve de estímulo, incentivo a todos os outros. Então, participou do chat, na próxima pergunta, coloca de onde você está falando e o nome da sua escola, tudo bem? Arthur, o que você queria saber, Arthur? Ele quer saber compreender como que representa um número natural na forma de fração. Isso daí ficou para ele confuso ainda. E para mais alguns alunos, viu, Osmar? Arthur,
Deixa eu pular aqui. Arthur, conjunto dos números naturais. N. Então, a gente começa lá pelo zero. Tem alguns que não gostam de colocar o zero, existem algumas restrições, mas de maneira geral o zero faz parte do conjunto dos números naturais. O 1, o 2, o 3 e por aí vai. Essa representação é bastante comum, você já viu. Todo número, ele pode ser representado em forma de fração. Só lembrando, uma fração ela é composta por quem? Pelo numerador, que aqui eu chamei de n, e pelo denominador. Então, vamos pegar um número natural. Fala um número natural, Alessandra. 20. Número natural 20. O 20, ele está escrito na forma natural. Aparentemente não tem fração nenhuma. Mas veja, se você colocar o númerozinho 1 aqui embaixo, continua 20? Continua. Continua. Mudamos alguma coisa? Não, só a forma de representar, não é isso? É legal. E aí o que você percebe? Você consegue identificar o numerador, Alessandra? O numerador? É. Consigo. O numerador é 20, não é isso? Consegue identificar um denominador? Sim, que agora o denominador é 1. Então, se eu tenho numerador e se eu tenho denominador, eu tenho a representação fracionária. E aí o que acontece? Vamos chegar na seguinte conclusão. Mesmo princípio, se eu tenho um numerador e tenho um denominador. Vamos imaginar um, sei lá, número que eu gosto, o número 4. Se eu pegar o número 4 e dividir por 4, eu tenho uma fração. Continua? Concorda? Concordo, porque nesse caso a gente tem numerador 4 e denominador também 4. Todo número dividido por ele mesmo? É 1. 1 é número natural? Sim. Sim. Posso representá-lo em forma de fração? Também. Também. Fazendo o quê? Acrescentando 1 no denominador? Tem o numerador? Tem, que é 1. Tem o denominador? Que é 1 também. Então, é uma fração. Beleza? Tudo bem, Arthur? Ajudou você? Espero que sim. Continua participando, tá bom? Tenho certeza que agora sanou essa dúvida, hein? Agora vamos complicar um pouquinho? Tomara, bora. Segunda situação. Segunda situação, denominadores diferentes, tá ok? Você poderá construir uma representação do problema, que eu acho uma das possibilidades, ok? E a segunda possibilidade é que você pode trabalhar com a equivalência entre frações. O calcanhar de Aquiles. Isso é verdade. Você sabe que muita gente se assusta quando vai fazer uma operação entre frações com denominador diferente, Osmar? Existem alguns métodos para chegar nesse resultado. Mas assim, um deles, e aí vocês vão ver posteriormente, ele se chama mínimo múltiplo comum. Acho que ainda vem isso esse ano, né? Na verdade, eu acho que eles já tiveram uma pequena noção sobre isso, mas na utilização de fração ainda vai entrar, hein? É verdade. Então, a gente vai resolver esses problemas com denominadores diferentes através do processo de equivalência das frações. Só lembrando uma seguinte situação. Você tem, por exemplo, a fração, vamos falar de equivalência, ela que vai nos nortear aqui, equivalência, para resolver essa questão dos denominadores diferentes. Tudo bem? Denominadores diferentes. Denominadores diferentes, não escrevi errado não. Ok? E aí o que acontece? Vamos imaginar assim, você tem a fração meio. Existe uma fração equivalente a ela? Existe. Por exemplo, a fração 2/4 e a fração 3/6 e a fração 4/8. E assim por diante. 5 décimos também é? Opa! 5 sobre 10. E assim por diante. Perceba que todas elas são equivalentes, ou seja, na prática, elas representam o mesmo valor. E aí, esta aqui é a fundamental, porque ela é a fração irredutível. Então, nesse processo todo de equivalência, essa fração aqui, ela é irredutível, eu não consigo reduzi-la. Ela é a forma mais simples de você representar um determinado valor. Tudo bem? Vamos continuar? Vamos lá? Ok. Vamos criar uma situação problema. Tudo bem? Um certo jogo de videogame,
Aí vocês gostam de videogame, né? O pessoal gosta muito de game, né? Olha, Osmar, então eu vou ser obrigada a me entregar. Alunos do 6º ano, eu sou uma professora que também gosta de videogame, hein? Eu gosto bastante de videogame, mas a gente tem que saber dividir o horário que a gente pode jogar, o horário que a gente vai estudar e, no meu caso, o horário que eu tenho que trabalhar. Mas se vocês perceberam que a gente pode colocar a ideia do videogame na matemática. Então, eu já me entreguei, Osmar. Eu também gosto. É verdade. Você sabe que assim, a minha filha gosta de videogame também. Eu não crio caso quando ela vai jogar videogame dentro de certas normas e dentro de certos horários. Na minha opinião, ela estimula, em algumas situações, sem o exagero, naturalmente, mas ela estimula o pensamento, a criatividade da gente. Concorda? Isso eu concordo contigo. Não ao exagero, lógico. Vamos lá? Probleminha para a gente finalizar? Um certo jogo de videogame é composto por fases, também conhecido como partes, que quando somadas completam o percurso total do jogo, ou seja, o todo. O Rafael comprou um novo jogo e chamou seu amigo Jonas, personagens fictícios, hein? Ok? Para juntos passarem as fases do jogo. Muito comum isso aí, né, pessoal? Chamar o amigo para jogar o game. Jogar sozinho é chato, né? Isso é verdade. Só que assim, nesse momento a gente não está podendo chamar o amigo para poder jogar videogame, né, gente? Vamos lembrar disso. Por enquanto, se quiser jogar com um amigo, tem que ser virtualmente, correto? Mas, quando acabar a pandemia, quando acabar tudo isso, quem sabe? Mas é só quem sabe. É isso aí. Não chama seu amigo para jogar em casa, não. Pelo amor de Deus. Por favor. Tá? Bom, se o Rafael percorreu 1/5 das telas e o Jonas percorreu 3/10, qual é a fração que representa quanto os dois juntos progrediram no jogo, Alessandra? Como que a gente pode fazer isso? Olha, eu acho que a gente vai ter que fazer uma soma. É? Eu acho que é. Não é isso? Isso aí. O Rafael, ele passou quantas fases das telas lá? Vamos lá? 1/5? Foi 1/5. 1/5. 1/5. Tudo bem? E o Jonas? 3/10. 3/10. Você percebeu aí que o problema não dá para perceber quem passou mais quem, por quê? Porque os denominadores são diferentes, o todo está diferente. Então, o caminho para resolver isso aí nos parece que seja o quê, Alessandra? A ideia a ideia é uma soma, mas a gente tem que lembrar da questão do denominador e da equivalência que você falou, não é isso? é verdade. Então, acontece. Vamos lá. O Rafael passou 1/5 das telas do jogo, ou das fases, se você quiser. E o Jonas, 3/10. Como esses denominadores eles não estão igualados, providência que a gente tem que tomar, fica difícil visualizar quem passou mais, quem passou menos, ou quanto eles percorreram do jogo ou das fases. Tudo bem? Então, na realidade, aqui, o que a gente tem? A gente vai ter 1/5, que é a parte referente ao que o Rafael passou, somado com quem? Somado com os 3/10, que foi justamente a parte do jogo que o Jonas concluiu. Tudo bem? Então, a pergunta é, os dois juntos percorreram quanto do jogo? Então, a gente vai obter uma fração aqui. Vou mudar a corzinha, preto, para diferenciar. Tudo bem? E aí, o que a gente vai perceber? Que nesse caso aqui, esses denominadores diferentes, eles não facilitam a vida da gente. Mas como a gente já trabalhou e vocês têm a noção de frações equivalentes, a gente pode pensar assim. Para eu tornar esse denominador 5 um denominador 10, eu consigo multiplicar por alguém, não consigo, Alessandra? Eu acho que consegue, né? Só que daí, para a gente poder fazer essa equivalência, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador, não é isso? É verdade. Então, veja, se eu pegar e multiplicar o numerador por 2, e o denominador também por 2, você percebe que aqui eu consigo igualar os denominadores? Isso é verdade. Então, porque 5 vezes 2... é 10, não é isso? Vamos montar? 1 vezes 2, temos 2.
5 vezes 2 temos 10. Opa, facilitou um bocado. Então, na realidade, aqui a gente vai ter 2 décimos do jogo, que o Rafael percorreu, mais os 3 décimos que o Jonas percorreu. Ficou fácil, né, Alessandra? Agora ficou, até porque a gente já conversou como que eu faço adição de frações com numeradores iguais. Né? Então fica bem mais fácil esse processo. Fácil, né? Repito o denominador, mantenho esse denominador, e o pincel não está funcionando, 10, ok? E somo os numeradores, ou seja, 2 mais 3, eu tenho 5. Ah, mas lembra lá do problema do açougue? Ele percorreu 5 décimos das fases do jogo. Conseguiu representar de outra forma? E não só o do açougue. Na aula de ontem teve a ideia também do monetário. Nós tivemos também os 5 décimos que nós conseguimos representar esses 5 décimos de uma outra forma com fração equivalente. Então, vocês também viram essa operação ontem e hoje. Então, eu posso fazer isso, Osmar, escrever 5 décimos de uma outra forma? Posso, claro. E como que eu faço? Vamos lá. Vou simplificar a fração. Aqui eu estou dividindo o numerador e denominador por 5. Então, aqui eu tenho 5 por 5, eu tenho 1. E 10 dividido por 5, 2. Olha que legal. O Rafael e o Jonas, portanto, percorreram metade das fases do jogo. Consigo representar isso através de valores decimais, Alessandra? Consegue. Então, vamos pensar naquela divisãozinha, né? Uma parte dividido por 2. Então, eu vou ter quanto? O famoso 0,5. Podemos adiantar alguma coisinha para eles em termos de porcentagem? Só se for muito rápido, porque a aula está acabando. É muito simples também, né? 0,5, meio, 50% das fases, concordam? É isso mesmo, a gente tem exatamente a metade de um inteiro, a metade de 100%. Mas a gente vai falar mais de porcentagem aí por diante. Da minha parte, eu agradeço, muito obrigado pela participação de todos, espero que a aula tenha sido produtiva, continuem participando, busque o apoio do seu professor, ele é fundamental na sua vida. Gente, obrigada, uma ótima semana para vocês, continuem assistindo às aulas, professores, obrigada, pais, muito obrigada. E não se esqueçam, alunos, organizem a rotina de vocês para o estudo e para conseguir sanar as dúvidas de matemática, porque ela parece um bicho de 7 cabeças, mas eu garanto que ela é fácil, tá bom? Osmar, obrigada. Gente, até a próxima aula. Valeu, até a próxima.